Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Em mais um dia, aquele que é fiel, aquele que nos sustém, que nos fortalece, aquele que, a palavra diz, quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça, ele é aquele que sempre nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário, até mais do que pedimos. Ele é fiel e nos sustém dia após dia. Não andamos com solicitude com esta vida como vive os pagãos. O Senhor nos ensina. Do que é mais para o corpo do que o alimento e a vestimenta. Não vê os pássaros que não têm celeiro e não trabalham, e o Senhor assim os sustém. Não vê os lírios no campo, que nem Salomão, na sua maior glória, se vestiu tão grandemente. Eles não tecem nem fiam, quanto mais aqueles que outrora estávamos como filhos bastardos. E o Senhor é aquele que nos concede a oportunidade de morrer o velho homem e nascer filhos por adoção através do único mediador entre Deus e homens. E ele é um irmão e amigo na diversidade, aquele que nos sustém, aquele que cuida de nós, aquele que antes mesmo de abrirmos a nossa boca, ele já sabe daquilo que havemos de pedir. A palavra diz que, na verdade, ele é aquele que nos atende até mais do que pedimos, assim quando nós depositamos a confiança nele, ele está sempre a nos surpreender, porque a palavra diz, aquele que usa essa sabedoria para pedir aquilo que é para o mundo, para esbanjar nos seus prazeres, pede e não recebe, assim como muitos são os que investem onde a traça e a ferrugem consome, o ladrão mina. Ele ensina mais ainda, porque investis naquilo que é comida, na verdade na comida que perece. Na verdade nós devemos investir aonde a traça e a ferrugem não consome, o ladrão não mina, assim na sabedoria do alto, o alimento espiritual que entra pelo ouvido, porque o que contamina o homem não é o que entra pela boca, o que entra pela boca sai no esgoto, mas é do coração que procede toda saída. E ele, sondando o interior, ele é aquele que diz, como podeis falar coisa boa se o vosso interior é um sepulcro caiado? Ele conhece aquilo que se sai da boca, se condiz com o interior. Onde a palavra diz que se está com os lábios, louva com um mover de lábios, mas um coração distante. Não há sinceridade. Ainda a palavra diz no Salmos 2, beijai o filho do homem antes que inflame a sua ira. Ele conhece, ainda que o beijo, ele conhece o beijo dos traidores, assim como ele disse, não escolhi eu vós 12, um de vós é um diabo. Assim como ele sabe o que é o ósculo santo, ele é aquele que sabe,
ele no seu discernimento, ele é aquele que tudo opera e executa. Por isso, nada passa desapercebido dos seus atentos olhares. A palavra diz que lá do alto ele contempla todos os filhos de Adão e está sempre a observar tanto em pensamentos como aquilo que se procede, a palavra diz, do fruto da sua boca. Ele conhece, do fruto da sua boca comereis, assim a palavra diz. Assim como ele disse, como podeis querer abençoar se estão amaldiçoados? Aliás, até mesmo as suas bênçãos já estão amaldiçoadas, porque é necessário estar libertos e segundo a verdade por Cristo Jesus, para que proceda bênçãos. Mas ele já dizia, como pode a mesma boca que procede bênçãos, procede maldição? Porque muitos estão sobre maldição por negar o fundamento, que ninguém pode colocar outro, e colocam outro fundamento. Elementos cerimoniais falam em Deus, mas o Deus é o seu pai da mentira, assassino, desde o princípio. Doutrinas de demônios, sinagogas de Satanás, e iludem aqueles que os derem ouvido, porque é só um disfarce. São aqueles que arrancavam a lã das ovelhas e comiam da sua carne, porque o Senhor está prestando conta com eles, e são tempos onde o Senhor, aqueles que são falsos, vence pelo sopro da sua boca, mas aqueles que perseveram segundo o Evangelho, e não se coloca outro fundamento e usa essa sabedoria para que os dias vão bens e longos nessa terra e se alcance a vida vindoura, ainda exorta o povo para que venha se arrepender dos seus maus caminhos, e está sempre destruindo toda doutrina que é meramente humana e que afasta o povo de Deus, porque o único fundamento é o Evangelho. Se alguém anuncia um Evangelho além do que anunciamos, até mesmo um anjo do céu seja anátema. E assim o Senhor é aquele que dia após dia os vence pelo sopro da sua boca. Mas para aqueles que nele depositam a confiança, a palavra nos garante que nenhum de vós se perderá, nem um fio da vossa cabeça se perderá. E ainda que alguns sejam calvos, não tem problema algum, mas antes seja de coração puro, santificado e purificado dia após dia por aquele que nos purifica e santifica do interior para fora. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.